Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender a inserir chaves de resposta e feedback aqui no formulário. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar as configurações e habilitar a função teste. Então, para isso, eu vou clicar aqui na engrenagem, aqui na parte superior, vou acessar a aba Testes e vou então ativar essa chave Criar Teste. E assim eu habilito o formulário para ter correção automática, para ter gabarito, pontuação, tá? E tudo mais. Em outro vídeo, no vídeo número 2 deste tutorial, eu mostrei para vocês os detalhes da configuração. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês, quero reforçar uma informação que eu já disse lá no outro vídeo sobre a liberação de notas. Nós temos aqui nessa aba de testes a opção de configurar se a gente vai liberar os resultados do formulário imediatamente após o envio, ou seja, a pessoa vai enviar o formulário e já vai ter um botãozinho onde ela vai poder clicar e ver os resultados, ou a gente pode selecionar a opção de enviar esses resultados posteriormente. Ou seja, você primeiro vai receber as respostas do formulário, você vai poder fazer uma revisão, né, dessas respostas, e aí somente depois disso você vai clicar lá para liberar os resultados para a pessoa. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês? Se o formulário tem questões discursivas, né, de resposta curta ou parágrafo, eu indico que vocês selecionem essa segunda opção, tá? Para liberar os resultados somente depois dessa revisão manual. Se o seu formulário só tem questões objetivas, somente múltipla escolha, caixa de seleção, não vejo problema de você liberar imediatamente após o envio. Mas se tem questão discursiva, eu indico, aconselho muito que vocês marquem essa segunda opção e durante o vídeo aqui vocês vão entender exatamente por que eu estou falando isso, tá? Então eu vou deixar aqui marcada essa segunda opção e vou salvar. Eu construí esse formulário com tipos diferentes de questões, justamente para mostrar para vocês as particularidades na hora de inserir essas chaves de resposta. A primeira pergunta aqui do meu formulário é o nome do aluno, tá? Então, obviamente, eu não vou inserir nenhum gabarito nessa questão, nessa pergunta, né? Então, eu vou para a próxima pergunta, que é onde começa, de fato, as perguntas do formulário. Nessa segunda pergunta aqui, na verdade, a primeira pergunta, né, número 1, eu vou dar um clique sobre ela, e quando eu clico para editar a pergunta, né, aqui no modo de edição da pergunta, eu vejo aqui embaixo essa opção Respostas Corretas. Essa opção aparece aqui para mim agora, porque eu habilitei a função teste do formulário. Se eu não habilitar a função teste, eu não vou ver essa opção aqui, tá? Então, primeiro eu preciso ir lá nas configurações, habilitar a função teste, para eu ter, então, essa opção de configurar as respostas corretas, a pontuação e tudo mais, tá? Então, agora eu vou clicar aqui nessa opção Respostas Corretas e eu posso, então, configurar a chave de resposta, o gabarito da minha questão. Como que eu faço isso? É só eu marcar a resposta correta. É uma questão de múltipla escolha, tá, gente? Então, essa primeira questão é múltipla escolha. Eu estou perguntando qual é o Acordo de Paris. Tenho aqui 4 opções de resposta. A resposta correta é a letra D, tá? Que o acordo ele trata sobre o aquecimento global. Então, eu vou marcar aqui a resposta D. Logo que eu marco, já aparece esse Vzinho verde aqui na frente, mostrando que essa é a resposta correta. Mas caso a minha pergunta de múltipla escolha tenha mais de uma resposta correta, eu posso marcar também outra, se for o caso, tá? Eu posso marcar mais de uma resposta correta. A pessoa que vai responder o formulário, ela só vai poder marcar uma opção, né? Pergunta de múltipla escolha, a pessoa só pode marcar uma opção. Mas caso você queira colocar mais de uma opção correta, dependendo da pergunta, você pode marcar aqui, configurar. E aí, se a pessoa responder a letra B, ela vai acertar, ou se ela responder a letra D, ela também vai acertar, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho uma resposta certa mesmo, que é essa letra D. Já marquei, que é a resposta correta. E aqui em cima eu tenho a pontuação. Então eu posso deixar, se eu não quiser atribuir pontos, né, nas minhas questões, eu posso deixar o 0 mesmo marcado aqui e não atribuir ponto nenhum. Mas se eu quero pontuar essa pergunta, é só eu selecionar aqui nessas setinhas e colocar a pontuação específica da questão, tá? Ou então eu posso também digitar aqui o valor da questão.
tá bom? Vou deixar valendo 1 ponto mesmo. Depois que eu configurei a resposta correta, configurei a pontuação, eu posso também adicionar feedback. Vejam que está aparecendo aqui embaixo, ó, adicionar feedback da resposta. Então eu vou clicar aqui e eu posso adicionar um feedback. Não é obrigatório, eu posso apenas configurar a resposta certa, a pontuação, eu não preciso inserir feedback se eu não quiser, tá? Mas eu tenho essa possibilidade. E na pergunta de múltipla escolha, eu tenho a possibilidade de adicionar um feedback diferente para quem acertar e para quem errar aquela pergunta. Então vejam que nessa janelinha de feedback, eu tenho aqui a opção respostas incorretas e respostas corretas. Então eu posso adicionar feedbacks diferentes, olha que bacana, para a pessoa que vai acertar essa pergunta, né? Então se ela acertar, ela vai receber um feedback, se ela errar, ela vai receber outro, tá? E aí, isso aqui é bem legal, porque, por exemplo, você pode colocar, no caso aqui das respostas incorretas, né? A pessoa errou aquela pergunta. Você pode colocar aqui alguma orientação de estudo, para que ela reveja aquele assunto, né? Para que ela estude aquele assunto, para que ela conheça melhor sobre aquilo que você perguntou ali na questão. Então você pode colocar um texto de feedback, você pode escrever aqui um texto, e além de um texto que você vai escrever, né, se você quiser, você também pode inserir link, veja aqui que eu tenho esse botãozinho, e você pode inserir vídeo. Então você tem a opção de fazer um feedback muito completo. Vamos fazer um exemplo aqui. Nesse caso dessa pergunta sobre o Acordo de Paris, eu vou colocar aqui nessa resposta incorreta, né, o feedback para a resposta incorreta, eu vou colocar aqui: que pena, você errou. Né? Que pena, você errou. Que tal estudar um pouco mais, um pouco mais sobre o assunto. Então coloquei aqui esse feedback, né? Que pena, você errou. Que tal estudar um pouco mais sobre o assunto? E aí eu posso inserir aqui um link, por exemplo, de um texto, de um conteúdo sobre esse assunto, né? De algo que eu considere que vai ser importante para a pessoa ler ou visualizar para que ela aprenda sobre esse tema que ela errou aqui a pergunta. Então eu posso, por exemplo, inserir um link, eu vou clicar nesse botãozinho, e aqui eu posso inserir um link. Eu já deixei até aqui aberto um texto, né, falando sobre o Acordo de Paris. Então, supondo que eu queira esse link, então eu copiei o link aqui na barra de endereços, eu queira que a pessoa visualize, né, esse texto, que ela leia esse texto, caso ela erre essa pergunta. Então eu vou inserir o link aqui, vou colar o link aqui, já colei. Aqui na frente eu posso colocar um texto, que é o texto que vai aparecer para indicar para a pessoa, né, sobre o link. Então eu posso colocar clique aqui e leia a matéria, por exemplo, tá? Coloco esse textozinho aqui e agora eu venho em adicionar. E pronto, agora eu tenho o feedback que eu coloquei, o textinho que eu coloquei aqui, que eu escrevi, e tem o link também que a pessoa vai poder clicar e ler aquele texto que eu selecionei, tá bom? Se eu quisesse colocar um vídeo ao invés dessa matéria, desse link, eu posso colocar também um vídeo. É só clicar nesse botãozinho do vídeo e já abre uma janelinha do YouTube. Você pode pesquisar um vídeo no YouTube aqui sobre o assunto, ou até mesmo colar o link do vídeo que você já selecionou. E aí você pode inserir esse vídeo aqui no feedback, tá? Nesse caso, eu vou deixar apenas o link mesmo dessa matéria sobre o Acordo de Paris. E agora, aqui no feedback das respostas corretas, eu vou colocar um parabéns, parabéns, você acertou. Se eu quiser também colocar um link ou colocar um vídeo, né, como feedback para a resposta correta, eu também posso colocar, tá? É só clicar aqui no link e inserir o link, conforme eu mostrei para vocês. Nunca esqueçam de clicar nesse botãozinho adicionar, que tem aqui do lado. Então você cola o link aqui, coloca o texto que você quer que seja exibido e clica em adicionar, tá? Ou então eu poderia também colocar vídeo, né, do YouTube, como eu já mostrei. Ok? Nesse caso, eu vou deixar apenas a mensagem de parabéns, né, para a pessoa que acertou a pergunta. E agora eu vou salvar, né? Já coloquei das respostas incorretas, já coloquei das respostas corretas e vou salvar.
Agora sim, eu tenho a minha pergunta toda configurada. Tenho a resposta certa já, né, configurada. Já tenho aqui a pontuação, vale 1 ponto essa pergunta. Já tenho o feedback das respostas corretas e das respostas incorretas, inclusive com um link para a pessoa poder clicar e ler, né, sobre o assunto, ok? Feito tudo isso, eu vou clicar em concluído e está configurada a chave de resposta e o feedback da minha pergunta, tá? Essa pergunta, como eu disse, é múltipla escolha. A gente vai ver aqui outros tipos de pergunta porque essa inclusão de gabarito, de feedback, ela vai mudando de acordo com o tipo de pergunta. Então vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta discursiva do tipo resposta curta. Então vou clicar aqui sobre a pergunta. Já aparece para mim aqui a opção de inserir a resposta correta. Vou clicar. E aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para uma particularidade. Nas respostas discursivas nas perguntas discursivas de resposta curta, eu posso inserir o texto, né, correto da resposta. Então aparece aqui para mim esse campo onde eu posso inserir qual a resposta correta dessa pergunta. Aqui nessa pergunta especificamente, eu perguntei qual a sigla que a gente utiliza para representar a Organização das Nações Unidas. Então, a resposta correta seria ONU. Eu posso colocar aqui ONU, ok? Parece simples, mas temos um detalhe. O formulário ele só vai considerar correto, tá? O que a pessoa escrever na resposta dela, se estiver exatamente igual ao que eu escrevi aqui. Então, se a pessoa mudar, por exemplo, colocar somente a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, ou se ela colocar tudo minúsculo, o formulário não vai considerar essa resposta correta. Ele só vai atribuir, né, como correta se a pessoa escrever exatamente o que eu coloquei aqui. E isso, gente, é um problema, tá? Principalmente porque aqui no caso eu coloquei a resposta é apenas uma sigla, 3 letras, né? A chance de ter problema nem é tão grande. Mas pensa numa resposta que é uma frase, né? Que são 3, 4, 5 palavras. Se a pessoa escrever uma letra diferente ou um caractere diferente do que você configurou, ela não vai receber como resposta certa, tá? Tudo bem, você pode inserir mais de uma opção. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu poderia adicionar outra opção de resposta correta. Poderia escrever ONU apenas com a primeira letra maiúscula, por exemplo. Posso inserir mais uma opção? Posso. Clico aqui e coloco mais uma opção, tudo minúsculo. E aí eu vou dando opções, né? E se a pessoa responder alguma dessas opções, ela vai ganhar como correta a questão. Mas mesmo assim, a chance disso dar errado é muito grande quando se trata de uma resposta que é um pouco maior, que é uma frase, por exemplo. Por isso eu falei para vocês lá no início que é bom você configurar para não liberar o resultado do formulário imediatamente após o envio. Eu vou mostrar aqui para vocês vão ver aqui na tela agora, como que seria se eu tivesse configurado esse formulário para liberar a resposta automaticamente após o envio. E aí nessa pergunta aqui, exatamente nessa pergunta, o aluno respondeu, olha como que apareceu. Ele respondeu um pouquinho diferente do que deveria ser, olha como apareceu para ele a resposta. Vocês vão ver aí que apareceu errada, tá? Porque ele escreveu um pouquinho diferente. Eu tinha configurado apenas ONU, com tudo maiúsculo, e o aluno respondeu um pouquinho diferente, mesmo a resposta dele estando correta, mas ele respondeu um pouquinho diferente, e aí ele não ganhou a resposta como correta, ele ganhou como resposta errada, tá? Então, por isso a importância de você liberar esse resultado somente depois de uma revisão manual, porque aí você vai poder abrir essas questões discursivas quando você receber as respostas do formulário, você vai poder ir lá na questão discursiva, olhar se o aluno respondeu corretamente, e aí você vai poder atribuir manualmente o ponto daquela questão aqui no formulário. E aí depois que você fizer isso, você vai liberar, né? É muito simples, basta um clique, vocês vão ver isso no vídeo sobre correção, que um clique você vai liberar e todos recebem esse resultado por e-mail. Tá? Mas aí você já foi no formulário, você já olhou a questão, né? Já verificou se o aluno acertou ou não e você já atribuiu ali o ponto para ele, tá bom? E isso se agrava um pouquinho mais nas perguntas de parágrafo, tá? Vocês vão ver isso aqui.
Então, estou mostrando para vocês que a gente pode inserir sim opções de resposta correta aqui, né? Como eu já mostrei, posso inserir uma, posso inserir duas, posso inserir várias opções aqui de resposta correta, mas, particularmente falando, eu acho que você vai ter algum problema na hora que o aluno receber esse resultado, caso você não configure para poder revisar manualmente, né? O aluno vai ver que a resposta dele está errada e às vezes a resposta dele pode ser que esteja certa e ele vai questionar: nossa, eu respondi correto, por que apareceu para mim como resposta errada, tá? Bom, aqui você pode atribuir o ponto, ok? Você pode também atribuir feedback. Então, aqui eu vou clicar em feedback, e aí vocês vão ver que agora já não tenho mais a opção de feedback para a resposta correta e feedback para a resposta errada, tá? O feedback nas questões discursivas, ele é um feedback único, tá? Todas as pessoas vão receber o mesmo feedback, independente do que elas responderam. E aí, o que eu sugiro? Esse feedback, ele é uma ótima opção para você colocar para o aluno qual seria a resposta correta. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, se você respondeu que a sigla é ONU, você acertou. Então, você coloca aqui, por exemplo, o gabarito mesmo, né? Qual seria a resposta correta da questão. E todas as pessoas vão receber esse feedback, independente do que elas responderam. E aí, obviamente, né, você está indicando para a pessoa qual seria a resposta correta para aquela questão. Então, é a minha sugestão de feedback para perguntas discursivas, tá? Você também pode inserir link, se você quiser. Você também pode inserir um vídeo, se você quiser, tá bom? Fica a seu critério. Você pode colocar aqui um vídeo complementar, você pode colocar um texto, né? E aí colocar ali, quer saber mais sobre a ONU? Clique nesse link, e aí a pessoa vai poder conhecer um pouco mais sobre a ONU. Enfim, você pode fazer o seu feedback aqui, até mesmo como uma forma de complementar, né, o conhecimento do aluno sobre esse assunto que você está perguntando. Então, vou colocar só essa frase mesmo, ok? Se você respondeu que a sigla é ONU, você acertou. Vou salvar. E aqui está o feedback para todas as respostas. Qualquer resposta que a pessoa der nessa pergunta, esse vai ser o feedback que ela vai responder, que ela vai receber, tá bom? Feito isso, vou clicar aqui em concluído. Pronto. Então já configurei o gabarito, né, aqui dessa pergunta, que é a número 2. Vamos para a número 3. Na número 3, eu tenho uma pergunta de caixa de seleção. Então, aqui já é mais parecido com a pergunta de múltipla escolha, né? Mas é a caixa de seleção. Lembrando, mais uma vez, que a diferença da múltipla escolha para a caixa de seleção é que na múltipla escolha o aluno só pode marcar uma opção. Na caixa de seleção, ele pode selecionar mais de uma. Então, nessa pergunta, observe a imagem abaixo e selecione as opções que indicam corretamente as estruturas representadas. Então, eu tenho uma imagem que representa uma célula vegetal e uma célula animal. E aí, aqui eu tenho nas opções, o aluno vai ver vírus, célula vegetal, galáxia, célula animal. Obviamente, as duas respostas corretas é a letra B, que está errado aqui, inclusive, deixa eu alterar. É a letra B e a letra D, né? Essas duas estão corretas. Então, eu venho aqui no respostas corretas para marcar o meu gabarito. Abriu aqui a opção, né, de configurar. E eu vou marcar as respostas corretas, que é a letra B e a letra D. Essas duas. E vou atribuir aqui a pontuação para essa questão, 1 ponto. E aí, pessoal, tem uma diferença no gabarito das caixas de seleção, tá? Qual é a diferença? Se você tem duas respostas certas, né, no caso aqui eu tenho a letra B e a letra D, o aluno precisa marcar as duas respostas, senão ele não ganha essa questão como certa. Se ele marcar só célula vegetal, ou só célula animal, ou marcar uma opção correta e a outra errada, ele não ganha a pontuação. Então, nas perguntas de caixa de seleção, se tem mais de uma resposta correta, se tem duas, se tem três, seja quantas for, o aluno que responder essa pergunta, ele tem que marcar exatamente aquelas opções que você configurou aqui no formulário. Se ele responder uma a mais, mesmo que na hora dele responder ele marque, né, correto aqui, célula vegetal, célula animal, mas se ele marcar vírus junto, se ele marcar mais uma, né, ele já zera a questão,
tá? Não tem como ele ganhar metade da questão porque ele acertou uma parte e errou, enfim. Não tem como, ele tem que responder exatamente o que você marcou aqui como resposta. Se forem 2 opções, se forem 3, seja quantas for, ele tem que marcar exatamente igual, tá? Senão ele zera a questão na hora da correção automática aqui do formulário. Bom, feito isso, eu tenho também a opção dos feedbacks. Vou clicar aqui para inserir feedback. E aqui na caixa de seleção, eu volto a ter a opção de adicionar feedback para a resposta incorreta e feedback para a resposta correta. Igualzinho a gente viu na múltipla escolha. A mesma coisa, tá? Então eu posso inserir aqui um feedback para a resposta incorreta, posso inserir um feedback para a resposta correta, tá? Eu não vou inserir feedback, eu vou só colocar aqui um símbolo só para poder preencher, tá? Mesmo. Aliás, eu nem vou preencher nada, vou deixar em branco. Vou cancelar, tá? Eu não sou obrigado a colocar feedback, não. Feedback eu coloco se eu quiser. Então, para a gente também não estender muito o vídeo, eu não vou preencher nada. É a mesma coisa que a gente viu lá na pergunta de múltipla escolha, tá bom? Mesma coisa. Então, vou concluir, vou marcar aqui como concluído, não vou colocar feedback. E agora já está aqui, ó, mostrando para mim quais são as respostas certas, tá vendo? As duas aqui. E mostrando a pontuação também. Onde está a pontuação? Aqui embaixo, ó, 1 ponto, tá? E não tem feedback porque eu não quis incluir nenhum feedback. Vamos para a questão número 4. Essa quarta pergunta é uma pergunta discursiva, de resposta longa, então a pessoa não vai responder somente uma palavra, uma frase, ela vai responder um texto maior. Então vou clicar aqui para configurar o gabarito, vou clicar aqui na opção de respostas corretas. E vejam, quando eu clico na opção respostas corretas, não aparece campo para eu inserir nenhum gabarito. Perguntas de resposta longa, né, perguntas discursivas do tipo resposta longa, parágrafo, elas não têm essa possibilidade de você inserir um gabarito, tá? Então você não tem como configurar nenhuma chave de resposta para essa pergunta. E tem um outro problema. Qualquer resposta que a pessoa der nessa pergunta, o formulário ele vai considerar automaticamente como errada, como incorreta, tá? Justamente porque é uma resposta de parágrafo, precisa que você leia a resposta para você julgar se a resposta está correta ou não. Ele não vai corrigir de forma automática. Então, você pode sim configurar a pontuação aqui, né? Posso colocar que essa pergunta vale 1 ponto, mas eu não tenho como colocar nenhum gabarito aqui, tá? Então, vocês estão vendo que, tanto lá naquela pergunta que eu mostrei da resposta curta, lá a gente pode colocar um gabarito, mas a gente encontra problemas na hora, né, desse gabarito ser confrontado com a resposta que a pessoa colocou, e se a pessoa colocou alguma coisa diferente, ele já considera como incorreta, e aqui nessa pergunta de resposta longa, você não tem nem a opção de colocar gabarito. Tá? Então a pessoa vai responder e seja lá qual for a resposta que a pessoa colocar, ela não vai ganhar o ponto, ela vai ser considerada incorreta. Por isso, mais uma vez, reforçando a importância de você só liberar o resultado após a revisão manual, né? Porque senão a pessoa coloca uma resposta aqui super correta e aí ela recebe, na hora dela ver os resultados, ela vê que ela errou. E aí ela vai questionar, nossa, eu escrevi aqui tão, né, tudo correto, é isso aqui, eu tenho certeza do que eu escrevi, e mesmo assim eu não ganhei o ponto, mesmo assim a minha resposta foi considerada incorreta. Então eu não acho muito bacana, tá, liberar o resultado antes por isso, justamente por isso. Então você pode configurar a pontuação, você pode adicionar um feedback, e aqui na opção de feedback, você também só vai ter a opção de adicionar um único feedback para qualquer pessoa, né, para qualquer tipo de resposta que a pessoa der, seja a resposta correta ou incorreta, qualquer coisa que a pessoa responder, ela vai receber o mesmo feedback. Então isso aqui é igualzinho ao que eu mostrei para vocês lá na pergunta de resposta curta. É um feedback único para todas as respostas, tá bom? Então você pode inserir aqui o feedback, você pode colocar um link, você pode colocar um vídeo, do mesmo jeito que eu já mostrei, tá? E aí é só você salvar. Eu vou cancelar, já marquei que vale 1 ponto e vou colocar como concluído, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, número 5. E agora eu tenho uma pergunta de grade de múltipla escolha, né? Vocês já viram também nos vídeos anteriores como que a gente constrói essas perguntas.
E aqui nessa pergunta de grade de múltipla escolha, a pergunta está falando sobre os estados físicos da água, e aí a pessoa tem que marcar aqui, né, o aluno tem que marcar um copo d'água, qual é o estado? É estado sólido, líquido, gasoso? Cubos de gelo, sólido, líquido. Então ele vai marcar para cada situação que a gente tem aqui nas linhas, ele vai marcar qual o estado físico da água aqui nas colunas, né? Então vamos configurar a resposta certa. Eu vou dar um clique na questão e vou clicar aqui agora em respostas corretas. E agora eu posso marcar as respostas corretas. E aqui, por exemplo, um copo de água, né? Estado líquido. Cubos de gelo é estado sólido. Vapor de água é estado gasoso. E nas perguntas de grade, você pode colocar pontuação para cada opção, para cada linha. Tá? Então aqui você tem a possibilidade de colocar uma pontuação separada para cada linha. Então a pessoa pode acertar uma linha, pode errar a outra, e aí ela vai ganhar o ponto separadinho de cada uma das linhas que ela acertar. Então eu vou colocar um ponto para cada linha que a pessoa acertar, ok? E aqui vocês vão ver que eu não tenho a opção, já vou clicar como concluído, e não apareceu a opção de feedback. Então eu não tenho como colocar feedback para a questão de grade, tá? Essas questões de grade, elas não têm a opção de feedback. Vocês viram que eu cliquei em respostas corretas, marquei as respostas corretas, coloquei a pontuação e não apareceu aquele campo aqui do feedback. Então, perguntas do tipo grade não tem opção de feedback, tá bom? Então, vou marcar como concluído. Passo para a próxima pergunta, mais uma pergunta de grade. Porém, agora é grade de caixa de seleção, ou seja, é aquele tipo de pergunta onde a pessoa pode marcar na mesma linha, ela pode marcar mais de uma opção, tá? Então, vamos configurar o gabarito, né, a chave de resposta dessa pergunta. Vou clicar na pergunta. E abriu para mim aqui. Vamos então clicar em respostas corretas para a gente poder marcar as respostas corretas. Nessa pergunta é para assinalar os idiomas de cada um dos países que estão aqui listados. Então eu tenho os países listados aqui e os idiomas nas colunas, né? Os países nas linhas e os idiomas nas colunas, e o aluno tem que marcar para cada país quais idiomas são falados, né? Quais são os idiomas oficiais, tá bom? Eu vou até consertar essa pergunta. Aqui, vou cancelar e vou colocar aqui, ó, oficiais. Assinale os idiomas oficiais dos respectivos países. Então, agora eu vou voltar aqui para inserir o gabarito. Então, ele vai marcar aqui quais são os idiomas oficiais de cada um dos países. Então, vamos configurar o gabarito. A França fala francês, a Alemanha fala alemão, o Canadá fala inglês e francês, Estados Unidos é inglês, a Suíça fala francês, fala alemão e fala italiano, e a Itália fala italiano. Então esse é o gabarito. Vou atribuir aqui um ponto em cada uma das opções, né? Cada linha que ele acertar, ele vai poder tirar um ponto. E aí, como eu disse para vocês lá naquela pergunta de caixa de seleção, se tem mais de uma resposta correta, o aluno vai ter que responder exatamente como você colocou no gabarito. Então aqui, por exemplo, ele tem que responder exatamente igual. Mesmo que ele marque o francês, mas se ele marca também alemão, ele já errou a linha. Ele tem que marcar exatamente igual eu configurei, tá? Então ele tem que marcar somente o francês para ele poder ganhar esse um ponto aqui do lado. Aqui embaixo, na Suíça, que são 3 idiomas, se ele marcar somente 2 desses 3 idiomas, ele vai errar a questão, ele não vai ganhar esse um ponto. Ele tem que marcar exatamente como eu coloquei aqui no gabarito, tá bom? Então, vou clicar em concluído. Mais uma vez, perguntas do tipo grade não tem feedback, tá? Então não aparece para mim aqui a opção de dar feedback. Eu vou clicar em concluído. E já está configurado, então, a chave de resposta dessa pergunta da grade de caixa de seleção. Vou para a próxima pergunta. Nessa próxima pergunta, observe a imagem abaixo e indique a data correspondente ao evento representado. Então, aqui é uma pergunta do tipo data, onde o aluno vai responder uma data, tá? Ele tem que responder dia e mês, tá? Tem o campo do dia e o campo do mês. Então, tem uma imagem aqui, que é aquela imagem clássica da independência do Brasil, né, com o Dom Pedro I e tudo mais. E aqui
nós temos a opção dele colocar a data. Então, ele vai, obviamente, colocar o 7 de setembro, que a imagem representa, né? Então, ele vai responder 7 de setembro. Aqui, quando eu clico nessa pergunta e venho aqui em respostas corretas, eu também não tenho opção de colocar gabarito. Então, pergunta do tipo data é mais ou menos igual a pergunta discursiva, né? Eu não tenho como colocar um gabarito para ela. Eu posso apenas colocar feedback. Então, eu posso colocar um feedback e é um feedback único para todas as respostas, né? Então, eu posso colocar aqui, a imagem acima representa a independência do Brasil, comemorada em 7/09. E boto assim, 7 de setembro. Pronto, coloco esse feedback que vai servir, que vai ser enviado para qualquer resposta que a pessoa der aqui. Tanto se ela acertar, quanto se ela errar, tá? Também posso colocar um link, se eu quiser, posso colocar um vídeo, tudo do mesmo jeito que eu já mostrei nas outras perguntas. Vou salvar esse feedback. E agora eu tenho feedback aqui para todas as respostas, ó. Até fala para mim aqui, aparece aqui, feedback de todas as respostas. Então, independente da pessoa acertar ou errar, o feedback é o mesmo, tá? E aí, sempre que a gente tem um feedback único, eu sempre aconselho isso. Coloca o que seria a resposta correta ali naquele feedback, porque se a pessoa acertou, ela vai confirmar que ela acertou. Se ela errou, ela pelo menos vai ver na sua explicação ali qual seria a resposta correta e vai, né, vai saber qual seria essa resposta correta, vai aprender. Posso colocar aqui a pontuação, vou colocar um ponto e vou concluir. Ok? Beleza, vamos para a próxima pergunta. E agora eu tenho mais uma pergunta de múltipla escolha. Eu coloquei mais uma pergunta de múltipla escolha para mostrar para vocês, porque essa pergunta aqui ela é de matemática. E para mostrar para vocês aqui algumas expressões, equações, né? Porque muitos professores de matemática têm dificuldades na hora de fazer o formulário, porque não tem como colocar esses símbolos na hora de fazer as perguntas e as opções de resposta. Então, às vezes, o professor de matemática passa aperto quando quer fazer um formulário, porque ele não consegue colocar expoente, fração, raiz quadrada, né? E aqui eu inseri todas essas expressões aqui, tanto na pergunta quanto nas opções de resposta. Eu fiz tudo isso através de imagem, eu inseri imagem. Então, o que vocês estão vendo aqui são imagens inseridas no formulário. Eu mostrei já para vocês em outro vídeo como que a gente insere imagens. Então, eu fiz essas fórmulas, né, lá no Google Docs, pode ser feito no Word também, e dei print, né, de cada uma delas e inseri aqui como imagem. Então essa é uma sugestão bacana para professores de matemática, geometria, quando querem inserir aqui fórmulas, cálculos, imagens, ângulos, né, podem utilizar essa opção de inserir através de imagem, tá bom? Existem complementos também que fazem isso. Mais para frente vou trazer aqui para vocês no canal algum vídeo mostrando para vocês como inserir fórmulas matemáticas através de complementos, mas já é uma parte um pouquinho mais avançada. Então, para quem está começando a utilizar o formulário agora, eu sugiro que faça dessa forma. Faz as expressões, as fórmulas, tudo lá num documento de texto, e aí você, né, faz o print, faz a captura de tela, salva como imagem e insere aqui tanto na pergunta quanto nas opções de resposta, tá? Então vamos configurar aqui o gabarito dessa pergunta, eu vou dar um clique nela e aí aparece aqui embaixo respostas corretas. Vamos ver aqui nessa expressão 2x mais 2 igual a 8, então o x aqui é 3, né? Vai dar 6 mais 2, 8. Então o x é 3, eu vou marcar a letra B como resposta correta, certo? Então, primeiro eu tenho que clicar aqui embaixo, respostas corretas. E agora sim eu posso marcar aqui, letra B. Apareceu. Então, sempre certifique-se de clicar primeiro aqui embaixo, lá em respostas corretas, para você poder marcar a resposta correta e aparecer esse V verdinho aqui na frente, tá? Ele tem que aparecer. Bom, já configurei que essa resposta é correta, vou atribuir um ponto aqui nessa pergunta. E eu posso adicionar feedback, né? É uma pergunta de múltipla escolha,
Então, perguntas de múltipla escolha, como vocês já viram, a gente pode adicionar feedback para respostas incorretas e feedback para respostas corretas, tá? Lembrando mais uma vez, o feedback não é obrigatório, você vai inserir se você quiser. Bom, aqui no caso eu não vou inserir para a gente também não esticar muito o nosso vídeo. Feito aqui a configuração, eu vou clicar em concluído. Pronto, agora já está configurado. Vou marcar essa pergunta como obrigatória. E vamos para a última pergunta do nosso formulário, que é uma pergunta de escala linear, tá? Então aqui é uma autoavaliação, né, onde o aluno vai avaliar a aprendizagem dele durante o bimestre. Então ele vai dizer, essa escala vai de 0 a 5, onde 0 é muito ruim e 5 é excelente. Então o aluno vai marcar aqui algum ponto dessa escala, tá? Como que a gente coloca gabarito, chave de resposta em uma escala linear? Vou clicar na pergunta e vou clicar aqui em respostas corretas. Pergunta de escala linear, a gente também não tem a opção de colocar gabarito, ou seja, uma resposta correta. Até porque é um tipo de pergunta que a gente utiliza muito para opiniões pessoais, né? Para autoavaliação ou para a pessoa avaliar uma determinada situação. Então, elas são muito utilizadas para perguntas onde a pessoa vai dar uma opinião pessoal, que não tem um certo ou errado. Então, nem tem aqui para a gente a opção de configurar uma resposta correta. Mas você pode atribuir um feedback e esse feedback ele vai ser único para todos os tipos de resposta. Para qualquer resposta que a pessoa colocar, ela vai receber o feedback que você colocou aqui, tá bom? Bom, pessoal, vou cancelar aqui que eu não vou colocar feedback. Posso atribuir ponto nessa pergunta? Posso, mas é uma autoavaliação, então, de repente, não sei se vale a pena eu colocar o ponto. Depende do que você está pensando. Eu vou dar um ponto aqui para essa autoavaliação, então o aluno vai responder, né, e depois, quando eu for verificar o formulário lá, ver as respostas, eu venho aqui manualmente e atribuo esse um ponto para ele. Porque como não tem a possibilidade de eu colocar gabarito, todas as respostas vão ser consideradas erradas. É tipo aquela pergunta lá de discursiva do parágrafo, né? Então, independente do que o aluno responder, a resposta dele vai ser considerada errada. Então, eu vou depois entrar aqui na hora da correção e vou dar esse um ponto para ele, tá? Eu vou deixar valendo um ponto para depois eu atribuir esse um ponto manualmente, e aí quando eu liberar o resultado para o aluno, ele vai ver que ele ganhou esse um ponto aqui, tá? Bom, deixa eu clicar aqui em concluído. E agora sim o meu formulário está prontinho, todo configurado com as chaves de resposta, com feedback, com pontuação, está pronto para ser respondido. E agora eu posso enviar esse formulário para os alunos, para as pessoas, né, que vão responder, posso postar no Google Sala de Aula, se for o caso. E no próximo vídeo eu vou mostrar exatamente isso, como que a gente compartilha, como que a gente posta esse formulário, tá? E até mesmo como que a gente convida outros professores para construir o formulário junto com a gente. Então, nós também podemos fazer uma construção colaborativa e eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Nos vemos lá, um abraço!